E continuando, primeiro, oi para todos vocês, seja bem-vindo. E espero que esses vídeos que eu estou fazendo sejam de informações que vocês possam tirar coisas positivas, assim que ajude vocês a esclarecer, ter uma noção, ficar atenta, enfim, tudo mais, mas contando a história de como conhecer as pessoas, né, por site, né, de relacionamento. Hoje tem muitas pessoas que conhecem outros por site, assim, né, e tem muitos brasileiros buscando, né, querendo conhecer gringos, né. Bom, eu prefiro hoje homens de outro país, gringos mesmo, porque eles são diferentes dos brasileiros. Tem muito brasileiro, bom, tem, mas na minha rede não caiu nenhum. Então, eu busquei, então comecei a buscar pescar, né? Eu comecei a pescar outros caras de outros países. Então, já faz mais de 3 anos que eu venho no site de relacionamento. Não é muito tempo, mas também não é pouco. E procurando alguém. Até agora, tive muitas histórias, está sendo um pouquinho mais negativa, mas não perdi a esperança e continuo, porque é normal, não tenho nada a fazer, nada a perder. E né, esses vídeos, né, que estou fazendo é apenas para contar um pouco da minha experiência. Eu sempre vejo também vídeo de outras pessoas que encontraram alguém, que ou foram morar em outro país, e conta aí mais ou menos como é e tal, não sei o quê. É bom a gente sempre ficar por dentro, né? Enfim, dessas experiências das pessoas, seja positiva ou negativa. Aí é lógico, se você ouve e vê experiências negativas, não significa que você também vai ter, né? Não é isso, não é esse o objetivo, eu acho que de nenhum vídeo. Bom, pelo menos eu penso assim, é só para você se inteirar, né? Ficar por dentro, ficar esperta, alerta, os olhos bem abertos, né? Que tem de tudo, né? Se tem de tudo, então vamos lá, vamos ficar esperta. Então, continuando, eu já fiz um vídeos outros, né? Falei sobre golpista, falei os cuidados que devemos ter, alguma pequena experiência de alguns que eu conheci, como deu errado, tal. E falando mais de um que eu ia falar, né? Um da Espanha. Aí esse cara da Espanha, ele não é espanhol, não. Ele é de outro país. Eu sei que é Nicarágua, parece, se não me engano, é a capital do país. Só, eu não lembro agora, sinceramente. É que ele tá lá já, mas só que ele está. Essas pessoas que não são daquele exatamente país, assim, nativo, mas para eles ter condições de casar com você, de você ficar legal, só se eles tiver já o visto permanente, já a documentação que, tipo, como se fosse, esse estava na Espanha, como se fosse espanhol, né? Então ele já tinha as documentação, porque estava lá há bastante tempo, enfim, tudo mais. Então, no caso, se eu tivesse casado com ele, enfim, eu não ficaria ilegal, né? Eu já ficaria legal e não ilegal, ficaria legal, tipo assim, teria acesso à documentação através dele, porque ele já está com as suas residências, né? Enfim, tudo mais, né? Tem isso aí. Então, devemos ficar atenta, né? Porque se você conhecer alguém, for para um país e a pessoa está ilegal ainda, não tem a documentação, não tem nada permanente, enfim, você também vai ficar ilegal. Então, não compensa, né? Então, tem que ficar bem aberta, assim, esperta, né? Com essa parte também, né?
porque você, não, na minha opinião, não compensa, né? Eu, sinceramente, não ficaria, enfim. Eu conheci também um no Canadá, que eu até falei no vídeo anterior. Ele já estava lá há 30 anos, já estava legal, tal, tinha o visto a permanente, enfim, tudo mais, residência, né? E esse da Espanha também. Então, devemos também ficar atenta nessa parte também, quando não é nativo. De preferência tem que ser nativo, mas se não for, ficar esperta nisso aí. Então, esse da Espanha, conheci vários, mas esse foi o que ficou mais intenso. Como eu te falei, eu estou fazendo os vídeos, mas com as pessoas que teve mais intensidade, mais contato. E ele, nossa, ele me fez perder tempo, esse cara. Ele era feio, primeiro feio, gordo, baixo. Dava pra ver que não era espanhol, enfim, tudo mais. Mas a mim, assim, tinha um lado dele simpático, né? A princípio eu não dei bola, mas depois eu comecei a dar um crédito pra ele, né? Vamos lá. Aí esse cara, só que esse cara se sentiu a última Coca-Cola do deserto. Tem cara que se sente assim, cara. Os caras mais feios, mais terrível, se sente a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Cara, se sente um cara. E eles, bom, esse aí, no caso, me achou que eu era pouca coisa para eles, para ele, né? E ele achava que era muita coisa para mim. Mas me fez perder tempo, me fez eu perder oportunidade, porque na época eu estava sem trabalho e apareceu uma oportunidade brilhante numa empresa grande em São Paulo que, nossa, esperava eu chegar lá, enfim, me fez eu perder a oportunidade, porque ele estava tão certo que ia casar comigo, ele ia vir para o Brasil, que, enfim, que a gente ia ter filhos, se esses eram os nossos planos. Assim, a conexão, a nossa conversa estava tão intensa que eu desisti da minha oportunidade, eu desisti de procurar emprego e eu investi nesse relacionamento e terminei me dando mal. E de repente ele, quando caiu a ficha para ele, tipo assim, ai, porque assim, eu chegando lá não ia trabalhar, então ele ia ter que me manter. Mandar uma carta convite, eu ia lá, ele ia ter que me manter nessa carta convite, o termo de responsabilidade, ele está se responsabilizando por mim e ele vai me manter a minha permanência lá, enfim, tudo mais. Então a gente logo, dentro dos 3 meses, casariam, né? Porque é os 3 meses que tem, enfim, tudo mais. E como o nosso objetivo também era ter um filho logo em seguida, como eu não tenho filho nem ele, então eu não ia trabalhar tão cedo. Aí, nesse caso, como eu não ia trabalhar tão cedo, né? Eu ia demorar para trabalhar. E ele falava, não, eu tenho um bom trabalho, enfim, até porque a criança precisa da mãe, então era necessário você ficar em casa, né? Geralmente fica. Então, com esses nossos projetos, então eu não trabalharia. Mas só que caiu a ficha dele, no mínimo, tipo assim, ai meu Deus, oh my God, eu vou ter que bancar essa mulher, eu vou ter que atendê-la, eu vou ter que dar as coisas que ela precisa, ela não vai trabalhar. Então, um prato de comida pesou, né? Um prato de comida pesou. Aí, sem mais, sem menos, esse cara, isso porque ele tem 47 anos, velho, feio, baixo, gordo e não era bem de vida, era razoável, né? Vai, tinha sua casa, seu trabalho e um carro velho. Então ele veio com algumas mentiras e ele mandou mesmo eu seguir minha vida e ele seguia dele. Isso porque aí nessa viagem não é muito bom quando você vai, conhece alguém e você vai e vai com seu dinheiro. É bom quando o cara
comprar passagem mesmo, isso é melhor, né? Mas até que, como ele não, não se ofereceu, acho que não amava tanto. Ou se um prato de comida que ia me dar depois pesou, uma passagem vai pesar mais ainda. Essas coisas a gente dá risada. Então, eu ia com meu dinheiro e tal, então tava no transmite, de documentação e tudo lá, e essas coisas todas, enfim. Aí na hora ele desistiu, depois ele se arrependeu. Mas se uma pessoa faz pouco caso de mim e ainda faz pouco caso, só que ele acha que ia encontrar, sei lá, alguém, não sei, mas termina não encontrando. Aí vê que você era a mulher certa. Aí eles voltam atrás. Só que para mim eu sou radical, eu já não aceito. Se não deu certo, eu faço como uma amiga minha que já casou através de site, que encontrou seu marido através de site, ela fala isso para mim. Ela fala, olha, se num relacionamento, quando você se conhece, se algo não bater, se algo não fluir, por exemplo, se não está fluindo, se não está batendo e já deu alguma coisa errada e se separam, tipo assim, e depois volta, olha, se não deu certo na primeira, não vai dar na segunda. Na segunda vez é porque eles analisam, né? Nossa, como eu estava falando, ah, era a mulher da minha vida. Eu não vou encontrar outra. Isso porque ele falava que não queria perder as oportunidades. Mas aí eu dispensei. Realmente, se não dá na primeira, não vai dar na segunda. E depois ele veio com planos assim, não é planos, propostas tipo insignificante, tipo assim, eu vou te dar uma mão, aí ele já começou, vou te dar uma mão é uma ajuda, vai pagar passagem, sei lá, só para eu ir para a Espanha, mas no mínimo para ter só relações. Aí só que ele não falou com essas palavras, ele falou, vou te dar uma mão, essas palavras dele, para você vir, porque eu quero que você venha. Aí se você não gostar, aí você volta pro seu país. Tipo assim, ó, vou te dar uma mão, você vai vir para cá, vou te comer e depois você pode ir embora, que eu não quero mais saber não. Literalmente foi isso que ele falou. Aí eu achei demais, viu? Mas o cara não se enxerga mesmo, cara. Mas enfim, é lógico, né? Que eu até bloqueei ele. E depois bloqueei no Skype, no WhatsApp. Depois ele vinha com. Até cumprimentar. Tipo assim, ó, faz tanto tempo que a gente não se fala. Aí eu. Né, a gente dispensa, né? Então tem cara que é assim. E eu percebo que quando o cara mostra isso para você, tem essa ação, ouça bem, essa ação, que dinheiro ele vai ter gasto com você, vai manter. E se ele já teve uma reação do que eu te contei, do prato de comida, né, que caiu a ficha dele, minha filha, sinto muito, não aceita esse cara de volta não, você vai se dar mal. Você vai se dar muito mal. Eu percebo que, bom, não todas as pessoas se dão mal, mas tem umas que se dão. Lembre-se, tem gente que mata por um prato de comida. A verdade é essa.